Hoje eu quero convidar vocês a pensar em relação à palavra de Deus, algo que pode parecer simples, mas tem se tornado revelador ao meu próprio coração. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã tem a ver com algumas questões que eu tenho levantado diante de Deus e Ele tem falado ao meu coração na sua palavra, né? A primeira questão é a questão de tratar do nosso tema, da nossa meditação, a pergunta que eu usei para nos levar a esse encontro com a palavra hoje, e o tema é: quem é Jesus para mim? Em que Jesus ou em qual Jesus eu creio? É interessante essa pergunta porque a maneira como eu identifico e a maneira como eu creio em Jesus pode até causar divisões. Você vai dizer, não. Vai adiantar aqui. Mas eu quero chamar a atenção de João capítulo 7, versículo 37 a 43, que quando Jesus está num momento de festa, né, e de interação com os religiosos da época, daquele momento ali, o texto diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo, quando Jesus, o evangelista, ele fala assim, que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntavam: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo viria da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. É interessante pensar isso, que a maneira como as pessoas enxergam Jesus pode dividir as pessoas, né? E não somente naquele tempo. Nos nossos dias também isso acontece, né? A maneira como nós enxergamos a Jesus, a maneira como nós cremos nele, pode gerar divergências tão grandes que possamos encontrar experiências de divisão, né? Mas o que eu quero destacar nesse texto, além dessa questão, é a expressão que está logo no comecinho, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura. Não há nenhuma referência no Antigo Testamento sobre a história de fluir rios de água viva do interior de quem crê. Mas é possível encontrar várias passagens que indicam isso. Então, a relação do texto, quando ele fala que do interior daqueles que creem sairiam rios de água viva, é subjacente à interpretação de vários textos do Antigo Testamento. Mas o que se denota claramente nesse texto é que existe uma maneira de crer em Jesus, né? Então, a referência de como devemos crer e esperar a consequência da nossa fé é baseado nas Escrituras, né? Em Romanos capítulo 15, versículo 4, esse conceito bíblico ele é reforçado. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que,
por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a referência para que haja no nosso coração a esperança, consequência de uma fé autêntica, é aquilo que foi escrito. Então, nós devemos crer, existe uma maneira certa de crer em Jesus. Crer conforme a Escritura. Ou seja, o Jesus em que nós colocamos a nossa fé é o Jesus histórico. Esse Jesus que é revelado na palavra de Deus. Crer em outro Jesus, que não este, certamente vai trazer divisões. Eu acho que você lembra daquele texto da carta de Paulo aos Coríntios, onde existe uma divisão de pensamentos e de opções, não? Então, alguns eram de Jesus, outros eram de Paulo, outros eram de Apolo. Então, aquilo era uma semente de divisão. Da maneira como você crê, você pode causar cisão. Então, é super importante a gente perguntar qual o Jesus que eu creio. Né? Qual o Jesus que você crê? É no Jesus imaginário, que você formou na sua ideia, ou é no Jesus real? Algumas das experiências que a gente tem, que a gente observa, ela pode nos revelar essas experiências de como crer, né? Nós cremos no Jesus que é só carinho, aquele que fica alisando a nossa cabeça, cuidando de nós, ou nós cremos no Jesus que é amor, mas também justiça, que ama, mas é justo, né? Nós cremos no Jesus que tolera a vida de pecado por amar você ou para amar a mim, ou eu creio no Jesus que me chama a deixar o pecado porque ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos. É o que Jesus ensina. Eu creio no Jesus que sempre compreende as minhas desculpas, ou eu creio no Jesus que chama a mim para um compromisso de vida e de renúncia e me diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É nesse Jesus que eu creio, ou naquele que sempre vai entender as minhas desculpas e os meus pretextos para não ter um compromisso definitivo com ele? Eu creio no Jesus que não se envolve diretamente com as minhas escolhas na vida, em todos os âmbitos da minha vida, no meu estilo de vida? Ou eu creio no Jesus que dirige a minha vida pela presença do Espírito Santo? Eu creio no Jesus que me oferece bênçãos e oportunidades para eu ficar sempre bem ou feliz? Ou eu creio no Jesus que as dá, essas bênçãos e oportunidades, para que eu possa usá-las para partilhar o seu amor pela humanidade? Então, essas comparações, nossa, existem muitas. Você pode começar aí na sua mente a pensar nas possibilidades. Isso aqui é um pequeno espelho, porque do lado do Jesus que é imaginário, existem muitas coisas na nossa realidade do dia a dia. Mas o Jesus real precisa de uma postura de fé baseada nas Escrituras. E o que o texto chama é a gente para crer neste Jesus real. E pensando neste Jesus real, muitas vezes eu vou até a Escritura procurando identidades de Jesus. Eu não sei se você já fez isso, mas se você não faz, eu quero convidar você a fazer. Pega a palavra de Deus e comece a ler os evangelhos, procurando identidades de Jesus, sinais do seu caráter, sinais da sua personalidade, sinais da sua natureza, e você vai começar a ser impactado por um modelo a ser vivido. E você vai começar a descobrir esse Jesus real e ele vai te atrair a uma vida parecida com a dele. Na última vez que eu preguei aqui, os irmãos devem lembrar que eu falei que um dos
desafios e do propósito, dentro do propósito que a gente vive para o Senhor, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. A gente nunca vai ser maior que o nosso mestre, Jesus disse, mas a gente pode ser como ele. Então, é preciso que a gente vá às Escrituras para entender quem é esse Jesus real. E assim a gente aprender a viver como ele vive. Né? Eu quero convidar você a ler um texto da Palavra de Deus, e esse texto está no Evangelho de Lucas, e a gente lê esse texto com esse propósito, de procurar identificar características de Jesus, que podem ser e devem ser copiadas pela gente. Né? O capítulo 7 de Lucas começa contando uma história, logo depois do Sermão do Monte, logo depois que Jesus ensina os seus discípulos que precisa construir uma casa sobre a rocha, né? Que foi o texto que usei na última mensagem. Mas aqui ele começa a contar uma história, já a dinâmica da vida continua, depois daquele tempo ensinando, Jesus continua vivendo e mostrando como ele é. No versículo 1 até o versículo 10, o texto diz assim: tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando a multidão mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Nesse primeiro relato, nós descobrimos uma importante característica de Jesus que precisa estar impregnada na nossa fé. O centurião, aquele oficial romano, não estava entre os discípulos reconhecidos de Jesus. Ele possivelmente era um observador, um ouvinte atento da vida e do ministério de Jesus. Por isso, naquela situação de crise, ele recorreu a Jesus. Ele declara aqui que percebeu e entendeu um atributo revelador do Jesus real. Você consegue perceber qual é o atributo? Ele claramente percebeu e entendeu que Jesus tinha autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre ele próprio, o centurião. Esta autoridade de Jesus é a sua identidade. A fé daquele homem, você veja que coisa maravilhosa, a fé daquele homem é reconhecida por Jesus como exemplar para todo Israel. O centurião entendeu, e ele não só entendeu, ele aceitou a autoridade de Jesus como suficiente para recorrer ao seu servo.
Ele viu que a autoridade que Jesus tinha era suficiente para transformar a situação de crise e morte que ele estava vivendo. Então, a sua fé é considerada incomparável. Nem em todo Israel eu encontrei uma fé assim, Jesus disse. Que fé? Uma fé em Jesus como Senhor e autoridade sobre a sua vida e sobre a sua realidade. Essa é a identidade de Jesus nesse texto. A fé daquele homem foi direcionada pela compreensão da autoridade de Jesus. Isso, claro, traz algumas implicações, né? A implicação da humildade. Para poder reconhecer a autoridade, eu tenho que olhar para ele, olhar para mim e ver que ele tem autoridade sobre mim. Submissão. Eu me submeto ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Confiança, porque a autoridade de Jesus traz em si a capacidade e o poder para fazer. Não é? Traz a implicação da dependência. Porque se Jesus tem autoridade sobre mim, eu dependo dele. Eu desejo e quero depender dele. E também traz como implicação a honra, porque aquele que tem autoridade sobre mim, eu honro com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas decisões, com o meu prestar contas. Então, essa é a identidade guardada na mente daquele homem, que nem discípulo de Jesus era, até aquele momento, pelo menos. Né? Então, Jesus está afirmando que a fé dele é baseada na compreensão que ele tem da autoridade que ele recebeu do Pai. Agora, vamos seguir o texto e ver o que Jesus faz na sequência. E vamos olhar mais uma característica dele. A partir do versículo 11, acontece um outro evento. E diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Pois depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Tremendo isso, não é? Observa que ninguém pediu nada a Jesus. Ninguém fez nenhuma solicitação a Jesus. Naquele anterior, alguém foi solicitar. Aqui, Jesus não recebe nenhuma petição. Né? Então, o Jesus real, ele se encontra no meio daquela situação dramática. Uma viúva, que na cultura judaica era uma potencial desamparada pela morte do marido, e que provavelmente estava sendo cuidada pelo seu filho único, agora também perde o seu filho. Então, ela está numa situação de desamparo total. E o que acontece com Jesus? Jesus sente a sua dor. Jesus se compadece dela. E ela não precisou falar nada sobre o que sentia. Jesus percebeu, entendeu, visitou o seu coração. Ele não perguntou à viúva o que desejava que ele fizesse.
Não foi lá, escuta, o que queres que eu faça? Como ele fez em outras situações. Aqui Jesus simplesmente sentiu o coração daquela viúva. E tornou-se a resposta ao clamor e ao lamento silencioso do coração daquela mulher. E assim ele transformou a sua realidade com o quê? Com a compaixão. Jesus parou, tocou no caixão, chamou aquele jovem que estava morto, ele ressuscitou, glórias a Deus por isso, mostra o poder de Jesus e devolveu a sua mãe. Aqui nós vemos uma outra característica de Jesus. É a sua compaixão. A compaixão de Jesus é a sua identidade diante do sofrer da humanidade. E particularmente, meu amado, ele é a identidade diante do teu sofrer e do meu sofrer. Jesus não está esperando um pedido. Ele é compassivo. Ele conhece o nosso coração. E ele age movido por essa compaixão, por essa sua identidade com o meu e com o teu sofrer. Algumas implicações disso, agora olhando para a forma de Jesus, para o jeito de Jesus ser, eu diria que a compaixão nos ajuda a perceber que Jesus está sempre agindo em nosso favor. Ela revela esse amor incondicional de Jesus e incomparável, do qual ninguém pode nos separar. Né? Ela identifica Jesus porque ela mostra que Jesus é compassivo. A implicação do poder, Jesus tem poder. Então ele age movido por compaixão e o seu poder se manifesta. A implicação do socorro, Jesus socorre. Jesus não nos deixa sozinho no nosso sofrimento. Jesus sabe o que está acontecendo conosco e ele quer nos socorrer. Jesus leva o nosso fardo, ele nos convida, traga o seu fardo e o entregue a mim. Então a compaixão de Jesus significa alívio, significa perdão, porque ele perdoa, e significa cura, porque ele cura. Então, essas duas expressões, identidade e compaixão, trazem uma característica tremendamente atrativa de Jesus. Mas, mesmo assim, muitas vezes, a gente acaba tendo no nosso coração dúvidas a respeito deste Jesus que eu creio. Então, você tem dúvidas a respeito de Jesus? Mesmo sendo um crente em Jesus, você não precisa responder para ninguém, responda para o Senhor. Você tem dúvidas a respeito do Jesus que você crê? Como resolver isso? Como identificar e crer no Jesus real? Isso é algo que a gente precisa procurar do Senhor a resposta. E eu diria o seguinte para você: você não está sozinho, você não está sozinha, se você estiver lidando com dúvidas. Continuando o nosso texto, o texto vai falar de uma experiência de dúvida. No capítulo 7 de Lucas, versículo 18 em diante, o texto diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Quer dizer, João Batista estava preso. Este João aqui é Batista, o João Batista. Ele estava preso por Herodes. Mas os discípulos de João Batista, estavam circulando. E eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. E eles presenciaram a história do centurião, eles presenciaram a história da viúva de Naim, e eles presenciaram muitas outras coisas. Então, eles estavam ali
E o texto diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, foram até a prisão e contaram a João. Chamando 2 deles, o João Batista, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Falando um pouquinho de João Batista, para nós procurarmos entender esse texto, João Batista tinha uma dúvida vital a respeito de Jesus. Surgiu uma dúvida vital no coração dele. Ele estava preso por ordem de Herodes, com risco de ser executado. E o que acabou acontecendo, quando a filha de Herodias, que era amante de Herodes, pediu-lhe a cabeça num prato sob ordem de sua mãe. Esse relato está lá em Mateus capítulo 14. Então, João Batista estava sofrendo na prisão com riscos de morte. Mas, olhando um pouquinho para o seu histórico, e pensando um pouquinho na pessoa de João Batista, olha algumas das coisas interessantes que aconteceram com ele. Quando ele estava no ventre da sua mãe, e a sua mãe era Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, ele reagiu de forma sobrenatural. A Bíblia fala que ele agitou-se diante do bebê Jesus, ainda no ventre de Maria. Então, quando Maria se encontra com Isabel, as duas grávidas, João Batista com mais tempo de gestação do que Jesus, na hora que as duas se encontram, por causa da presença de Jesus no ventre da sua mãe, João Batista, no ventre de sua mãe Isabel, se manifesta de uma forma sobrenatural, na presença daquele que era o Salvador. Olha que interessante. Depois, mais à frente, quando João Batista começa a fazer o discurso dele, falando de alguém que viria, né, mostra que ele tinha consciência de ser um precursor da chegada de Jesus. Né? Eu sou a voz que clama no deserto, ele falou. E ele falava assim: eu não sou digno nem de atar ou amarrar os cadarços das suas sandálias. Eu não sou digno de chegar perto dele. Então, ele tinha consciência de que Jesus era aquele que viria em nome de Deus, e ele era o seu precursor. Outra coisa interessante é que quando Jesus se encontra com ele, quando Jesus se aproxima dele, ao lado do Jordão, ele aponta para João Batista aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabia que aquele Jesus era o Cordeiro de Deus que vinha trazer redenção. Vários discípulos seus, André é um deles, está lá no Evangelho de João, André, irmão de Simão Pedro, que depois foi chamado Pedro, deixaram de seguir João Batista para se tornarem discípulos de Jesus. Isso significa que eles compreenderam aquilo que João Batista estava falando sobre o Cordeiro de Deus. Né? E imagine também, o texto bíblico não relata isso, mas a gente pode inferir isso ao texto, que enquanto ele não estava preso, enquanto ele estava livre, ele também observou, conheceu as mensagens e o agir de Jesus sobre aquela religião instituída, sobre o sofrer humano, sobre as relações humanas.
Jesus se mostrou como servo e salvador, aquele prometido nas Escrituras, que possivelmente eram conhecidas de João Batista. Provavelmente eram. Né? Então, ele tinha um histórico que eu poderia dizer assim, puxa, mas ele não tem razão para ter dúvida. Eu posso imaginar isso aplicando a minha própria vida. Eu sou um crente de 40 anos. Faz 40 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, nesses 40 anos, quantas experiências eu já tive com o Senhor? Quantas manifestações da sua presença, do seu cuidado, da sua graça? Quanto que ele já transformou a minha vida? Então, eu tenho uma experiência com o Senhor. João Batista tinha uma experiência. Ele sabia o que estava acontecendo e como Jesus agia. Só que quando ele foi aprisionado e colocou em risco a sua própria situação pessoal, ele passou a ter dúvidas. E aí vem uma questão, será que ele considerava a sua libertação como uma ação certa de Jesus? Será que ele considerava que Jesus certamente não deixaria ele na prisão? Ele cria em Jesus como Cordeiro de Deus. Mas será que havia na sua situação expectativas diferentes sobre como Jesus devia agir? A dúvida que surge no coração de João Batista e que é levada pelos seus discípulos até Jesus, revela um viés diferente na sua percepção. Porque ele diz assim, és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar algum outro? Quer dizer, a referência parece que aquilo que Jesus estava fazendo destoava, de alguma maneira, de conceitos, de algum tipo de formação, de percepção que ele tinha a respeito de Jesus. Para entender esse contexto, a gente pode dizer assim que a nação judaica sofria anos com a opressão e a supressão das suas liberdades pelo Império Romano. Ocorreram lutas e revoltas durante tempos importantes na tentativa de reconquistar liberdades e restaurar o reino de Israel. Alguns possíveis messias apareceram nestes eventos. E cultivava-se a esperança de que chegaria um Messias definitivo, que restauraria Israel na forma teológica e política que acreditavam ser as promessas do Antigo Testamento, apresentada pelos profetas. Interpretada desta maneira pelos religiosos. Né? Então, havia uma expectativa de um Messias que agisse contra aquele status quo ali estabelecido, de natureza política, de natureza religiosa, que Jesus viesse a trazer uma libertação e restaurasse Israel nos moldes em que ela viveu os seus tempos de glória. Então, João Batista cria em Jesus. Ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Mas ainda não entendia quem, de fato, era o Messias real. Quem era o Jesus real. E isso me traz um alerta para mim e para você também. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas eu o conheço como de fato ele é? Qual o viés a forma de ver, né? Qual o viés que me leva a um relacionamento com ele? Quais as minhas dúvidas em relação a Jesus? Se você estiver num momento de tragédia na sua vida, de angústia, de desespero, de falta de liberdade, de perda irreparável, você continua firme? Ou você vai começar a pensar, por que Jesus deixou fazer isso? Por que Jesus não me livra dessa situação? Por que ele não me liberta dessa angústia? Será que você está procurando o Jesus certo? Será que você está manifestando uma fé no Jesus real? Ou você está manifestando uma fé num Jesus imaginário?
Esse Jesus imaginário que se manifesta quando nós estamos em situações de dificuldade, em situações de pressão, em situações de restrição. Como se Jesus, o papel de Jesus fosse nos livrar das dificuldades. Mas isso se revela nas dificuldades, porque ela traz à tona aquilo que está lá no nosso mais oculto pensamento. Então, olhando para isso, uma das coisas que eu admiro em Jesus, não sei se você já percebeu isso, mas Jesus nunca dá uma resposta direta. Jesus nunca diz, sim, eu sou. Não, eu não sou. Não, é assim. Não, não é assim. Ele sempre responde com uma outra pergunta, ou com uma história, uma parábola, ou com uma ação sua. Então, a resposta de Jesus a João Batista não foi sim, nem não. O texto diz assim, naquele momento, exatamente naquele momento da resposta, quando ele recebeu a dúvida, Jesus curou muitos que tinham males e doenças graves e espírito maligno, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então, ele se volta para os mensageiros e diz assim, agora vocês voltem lá, falem com João Batista e mostrem para ele o que está acontecendo aqui. O que está sendo revelado em tudo isso que está acontecendo? Nas minhas ações, na minha forma de se manifestar. E o que a gente enxerga, amado e amado? O que a gente enxerga nessa resposta de Jesus? A gente enxerga exatamente a identidade que é revelada nos dois fatos que nós observamos antes. A sua autoridade e a sua compaixão. A resposta de Jesus revela o viés do servo e não o viés do libertador político. A resposta de Jesus mostra o servo que tem autoridade e tem compaixão. E não aquele que vai pegar numa espada e me tirar da dificuldade. Da minha conveniência temporal. O meu viés da conveniência temporal não é o viés que vai me ajudar a entender quem é Jesus real. Porque se eu entender Jesus conforme a minha conveniência e a situação que eu vivo, eu não vou nunca encontrar o Jesus real. Porque o Jesus real é revelado nas Escrituras. E as Escrituras mostram o que Jesus faz, como Jesus age diante das situações. Então, a identidade de Jesus, aqui nesta porção das Escrituras, traz para nós a identidade de autoridade e compaixão. O que João Batista precisava era encontrar o sim a respeito de Jesus, a sua dúvida. Sim, eu sou aquele que se esperava. Mas ao olhar para ele, no viés que a Escritura revela. O servo que leva sobre si o mal da humanidade, por meio do amor, que se revela na sua autoridade e na sua compaixão. Basta você olhar para o Antigo Testamento e encontrar várias porções dele que revelam essa característica de Jesus. O servo sofredor. Talvez o texto que você mais lembre é o texto de Isaías, capítulos 52 e 53. Que ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelos seus ferimentos nós somos sarados. Então, olhando para a Escritura, eu consigo enxergar Jesus com essa identidade de compaixão. E a Escritura também revela que ele tem autoridade sobre todo tipo de situação, todo espírito, toda enfermidade, toda a realidade humana. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele tem autoridade. Então, usando essas duas expressões, amados, identidade de Jesus como compaixão e autoridade, eu quero fazer uma fórmula, entre aspas, para guardar no seu coração e no meu.
guarde no seu coração, e eu guardarei no meu, que o amor de Jesus é manifesto pela sua autoridade e compaixão. No exercício da sua autoridade, do Todo-Poderoso, com a sua compaixão de ver e sentir o nosso coração, ele manifesta de maneira real e concreta o seu amor por nós, e é esse o Jesus real em que nós temos que crer. E o mais tremendo de tudo isso, irmãos, é que ele missionou a igreja. Ele entregou isso para a igreja e para os seus discípulos. Você lembra disso? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e mostrem que eu os amo. Portanto, vão, exerçam a autoridade, usem de compaixão, mostrem a minha graça transformando esse mundo. E é isso que João Batista precisava enxergar. O Cristo que se importa com o sofrimento, com o afastamento de Deus, com a necessidade do ser humano, com a falta de vida do ser humano, e que sobre isso ele manifesta autoridade e compaixão, que é a expressão do seu amor. Para concluir, amados, o nosso refletir dessa manhã, eu queria só fazer algumas pequenas ponderações. Uma delas é que, não poucas vezes, a dúvida do meu coração a respeito de Jesus não é decorrente da minha fé, da minha falta de fé nele. Você diz, será que eu estou sem fé? Será que me falta fé? Não, não é decorrente da falta de fé. Mas é em que Jesus eu ponho a minha fé. O Jesus que eu creio é o que as Escrituras me apresentam. Ou o Jesus que eu creio é aquele que a minha imaginação criou, conforme a minha conveniência. Então, a minha dúvida nem sempre, a maior parte das vezes, não é decorrente da minha falta de fé. Preciso conhecer o Jesus em que eu creio. A resposta de Jesus para a minha dúvida a respeito dele é a sua autoridade e a sua compaixão, que é a manifestação visível do seu amor, como eu já falei ali em cima. Preciso que os meus olhos físicos sejam abertos, que os olhos do meu coração sejam abertos, que os olhos do meu entendimento sejam abertos, todos os olhos da minha vida sejam abertos. E eu preciso passar a enxergar as manifestações do amor de Deus por meio da sua autoridade sobre a minha vida e sobre a minha realidade, e a sua compaixão na minha história. Como esse amor se manifesta na minha história, na minha vida, ao redor da minha existência. E olhar para as Escrituras e dizer, é este Jesus que está se manifestando aqui na minha vida. E é nele que eu coloco a minha fé e a minha confiança. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, tem autoridade sobre a minha vida, sobre tudo que implica o meu viver. Eu preciso crer neste Jesus cheio de autoridade. A prova maior da compaixão de Jesus, você sabe qual é? É que ele cedeu por nós. Ele deu a sua vida derramada na cruz, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai e pudéssemos ser verdadeiramente amigos de Deus. Lembrando que Jesus falou assim, que os amigos dele obedecem o que ele diz. Ele assumiu na nossa morte e nos garantiu a justiça
dele para termos perdão e vida eterna. É nesta compaixão que eu preciso crer. No Jesus que tem toda a autoridade e no Jesus que tem toda a compaixão. Fica um convite para você. Busque, experimente este Jesus revelado nas Escrituras. Procure ele nas Escrituras. Você vai encontrá-lo. Porque ele disse que se você crer nele conforme as Escrituras, vai sair rios de água viva dentro de você. Ore para conhecer esse amor poderoso e transformador de Jesus. Cure a sua dúvida, permitindo que o Jesus real esteja e se manifeste na sua vida. Esse é o meu convite para você. Não fique atrás de um Jesus imaginário. Procure Jesus aqui e coloque ele na sua fé. É nele, neste Jesus, cheio de amor, que manifesta seu amor com autoridade e compaixão, é que eu preciso crer. É que você precisa crer. Que Deus abençoe a sua vida e que você se sinta desafiado, você se sinta desafiada a buscar a Jesus e encontrá-lo aqui, nessa palavra, e crer nele de todo o seu coração, para experimentar os rios de água viva que ele vai fazer jorrar do teu interior. Que Deus te abençoe grandemente.